Se você pudesse escolher qual é o assunto mais intrigante, misterioso e bizarro do mundo, qual seria? Eu definitivamente escolheria os buracos negros. O campo gravitacional desses objetos estranhos é tão forte, é tão grande, que é capaz de despedaçar uma estrela em segundos. Isso faz deles os objetos mais destruidores do universo. Para entendermos melhor sobre eles, iremos hoje realizar uma viagem através das galáxias e compreender como eles surgem no cosmos, o que existe dentro deles e por que os buracos negros não são negros. Quer fazer essa viagem comigo? Então sejam bem-vindos. Eu sou Uriel Martínez e esse é o Porquê das Coisas. No início de tudo, antes do Big Bang, tudo estava tão espremido, mas tão espremido que não tinha tamanho nenhum. O embrião do universo tinha dimensão zero. Isso é o que chamam de singularidade. E além da singularidade, a ciência não consegue enxergar. Essa singularidade está acima de nós agora mesmo, 10 milhões para ser mais exato. Só na nossa galáxia. Acredito que você as conheça por outro nome. Buracos negros. Eles sugam tudo o que aparece em seu caminho, mas o princípio fundamental de toda essa potência é sua força gravitacional infinita. Para entendermos melhor um buraco negro, precisamos saber como eles surgem no universo. Vamos imaginar isso com uma receita de bolo. Pegue 1 milhão de planetas Terra e junte todos eles até formar uma bola bem grande, com massa equivalente a de 3 sóis. Isso vai dar um número de muitos dígitos. Quanto maior a massa de alguma coisa, maior a gravidade. No caso da nossa bola, ela teria uma força gravitacional tão poderosa que nada conseguiria ficar em sua superfície sem começar a ser absorvida para dentro do solo. Até a própria superfície começaria a ser engolida. Isso acontece de verdade com as estrelas gigantes, bem maiores que o Sol, quando elas morrem. Nesse processo, a bola vai diminuindo de tamanho e fica cada vez mais densa. A força gravitacional também se intensifica, puxando mais matéria ainda para o centro da bola. Vai chegar ao ponto em que a gravidade vai ter sugado tudo, mas não vai deixar de existir. Será um ponto de dimensão zero, uma singularidade. E não dá para saber o que acontece lá do outro lado do buraco negro. A gravidade nesse buraco é tão poderosa que nada, nem mesmo a luz e a radiação consegue escapar dele. Por isso, ele tem esse nome. É um beco sem saída. A luz pode entrar, mas não consegue sair. Portanto, se não há luz em volta, não é possível enxergar nada. Os corpos celestes, quando caem em um buraco negro, emitem radiação. E ela é perceptível pelos aparelhos de observação astronômica. No caso de uma estrela, o gás que a compõe espirala até cair no buraco negro como se fosse a água se esvaindo pelo ralo. Nesse processo, o gás se aquece muito e emite fótons. É essa emissão que os astrônomos conseguem detectar. Só que os buracos negros são muito mais do que somente escuridão. Ele possui um formato redondo, como um enorme disco formado por destroços cósmicos, girando milhões de quilômetros por hora. E é disso que eles se alimentam: gás, poeira, planetas e estrelas fragmentadas. Tudo é atraído para a boca do buraco negro. E isso é o chamado horizonte de eventos. Esse ralo cósmico é uma esfera totalmente escura e dentro dela todas as leis da física deixam de existir. Isso parece loucura e realmente nosso cérebro não consegue assimilar as particularidades que consistem em um buraco negro. Mas eles são reais e entre os milhões de buracos negros em nossa galáxia existe um que está no centro da Via Láctea e é a chave para conhecermos ainda mais a essência desse mistério: o Sagitários A estrela. Em 2013 foi possível os cientistas estudarem como esse buraco negro se alimenta ao avistarem uma nuvem de gás se aproximando dele. O Sagitários A estrela situa-se a cerca de 26 mil anos-luz de nós.
A massa desse buraco negro não é conhecida com precisão, porém, existem estimativas que apontam para que seja equivalente a 4 milhões de massas solares. Agora, um detalhe muito importante. Quanto mais rápido as coisas orbitam nesse buraco negro, maior é a massa dele, porque uma gravidade maior atrai mais coisas e o faz girar mais rápido. Se matéria demais se acumular em sua abertura, as colisões se tornam tão violentas que liberam quantidades incalculáveis de energia. Jatos luminosos se estendem por centenas de milhares de anos-luz no espaço. No universo, quando surgem essas luzes muito intensas, maiores do que a luz emitida por galáxias inteiras, essa luz é chamada de quasar. Existe um quasar que se tornou épico na história da astronomia e da física quântica. Há 3 bilhões de anos-luz da Terra foi avistado um quasar chamado 3C273, e ele foi considerado o objeto mais brilhante do universo. Em seu núcleo, ele é um buraco negro supermassivo, 1 bilhão de vezes mais pesado que o Sol. Ele consome 600 vezes a massa da Terra por minuto e ejeta 100 vezes mais energia do que todas as 300 bilhões de estrelas da Via Láctea combinadas. Esse foi até hoje o mais forte de todos os milhões de quasares já avistados no cosmos. Agora que já sabemos como os buracos negros são formados e como eles funcionam, vamos imaginar o seguinte. E se uma pessoa caísse dentro dele, o que aconteceria? Bom, embora muito provavelmente nenhum ser humano vá cair em um buraco negro tão cedo, imaginar o que aconteceria nesse caso é uma ótima maneira de sondar alguns dos maiores mistérios do universo. Segundo a teoria da relatividade geral de Albert Einstein, se um buraco negro lhe engolir, suas chances de sobrevivência seriam nulas. Primeiro, você será dilacerado pelas forças do buraco negro, um processo chamado, curiosamente, de espaguetificação. Nas proximidades do buraco negro da massa estelar, o alongamento é tão intenso que nenhum objeto pode manter sua integridade física. Não importa a dureza de seus componentes. Um astronauta sofreria o mesmo efeito, pois a força gravitacional em seus pés será bem mais forte do que no resto do seu corpo, fazendo assim o espaguete humano. Certamente você será esmagado a uma densidade infinita. Mas e se houver uma outra alternativa? Bom, o que entendemos inicialmente é que seria uma viagem só de ida, mas em uma nova reviravolta nas explicações sobre o que aconteceria quando se cai em um buraco negro, o físico britânico Stephen Hawking afirmou que viajantes espaciais poderiam terminar em um outro universo. Hawking disse que se o buraco fosse suficientemente grande e estivesse girando, poderia ter uma passagem a um universo alternativo. Ele acredita que os objetos podem acabar armazenados sobre os limites de um buraco negro, região conhecida como horizonte de eventos. São as fronteiras do espaço a partir das quais supostamente nenhuma partícula pode sair, incluindo a luz. Assegurando que essas estruturas não seriam um poço tão escuro como se pensa, Hawking indicou que os humanos não desapareceriam ao cair em um buraco negro, mas permaneceriam como um holograma na margem ou cairiam em um outro lugar. Em 2004, Hawking surpreendeu o mundo com um novo estudo denominado o paradoxo da informação em buracos negros. Essa teoria diz que, em vez de absorver tudo, os buracos negros permitem que certas radiações escapem dele. Desse modo, um buraco negro deixa de ser um poço infinito que destrói tudo o que cai nele. E sua fronteira não estaria tão definida como se pensava. Assim, abriram-se as portas para a possível viagem através de um buraco negro. Apesar de ser somente uma teoria, cientistas já estão buscando novas formas de estudarem os buracos negros, além do método de observação pelo universo. Um buraco negro eletromagnético que suga a luz ao seu redor foi criado em laboratório pela primeira vez. A criação, que funciona em frequências de micro-ondas, pode logo ser utilizado para se agarrar à luz visível e pode revolucionar o funcionamento da eletricidade solar.
O universo ainda guarda muitos mistérios, mas estamos evoluindo cada vez mais para entender a complexidade do cosmos e talvez um dia alcançarmos as respostas que tanto procuramos. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no nosso canal. Este foi o Porquê das Coisas. Até a próxima dimensão.